Agora teremos a doutora Giana Lara, ela que é bióloga pela PUC Minas, mestre pela Universidade de Calgary, Canadá. Doutora, seja muito bem-vinda a essa audiência pública para a nossa cidade de Goiânia. É com prazer imenso que eu concedo a fala para que você possa nos trazer as melhores informações a referente do seu assunto, tá bom? Sinta-se à vontade, tem 20 minutos para decorrer e, se precisar, nós estenderemos o prazo. Fique à vontade. Muito obrigada pelo convite e queria enfatizar aqui os nossos sentimentos, né, pela perda que a Arlene sofreu, né, com a perda do filho. Que Deus dê muita força e que a coragem dela sirva de exemplo para outras mães também que talvez tenham perdido os filhos, mas não conseguiram fazer, né, não questionaram essa relação entre a vacina e a morte. Eu estou aqui para poder falar um pouquinho da parte mais detalhada, molecular, do que se trata, né, dessa parte da vacina. O que são vacinas, o que são terapias gênicas. E vou tentar usar o jeito mais simples, tá, para que o máximo de pessoas consigam entender. Vou compartilhar a minha tela, só para dar colocar uma estatística aqui que veio do CDC americano. É a porcentagem de sobrevivência por idade das pessoas que adquiriram, poderiam, né, que estão expostas ao Covid, a Covid-19. Então, de 0 a 19 anos, tem 99,97% de chance de sobrevivência, 98 para a idade, pela faixa de 20 a 49, de 50 a 69, 99,5%, e acima de 70, 94,6%. Isso aqui é sem tratamento nenhum, tá? E nós já sabemos que existe um tratamento que já está bem definido. Bom, as plataformas de vacinas resumidas aqui. Nós temos o suposto vírus, temos o vírus inativado, que esse vírus ele é tratado quimicamente e ele não causaria infecção, tá? O vírus atenuado, que ele é cultivado em células no laboratório, vai passando de cultura em cultura até ele perder a força de multiplicação, tá? As partículas virais, que não tem o material genético, tá? Só tem as proteínas do vírus. Os vetores bacterianos, que eles pegam material genético de bactérias, adicionam o gene de interesse, e isso, então, essa bactéria, então, seria injetada, né, no paciente, e esse material, essa proteína seria produzida, tá? Agora, o DNA, que ele carrega o gene de interesse também, ele não tem nenhuma proteção ao redor, né, desse material genético. Os vetores virais, que são a casca é de um vírus, dentro tem o material do vírus, parte do material do vírus que codifica para essa parte externa, e o vírus de interesse, que está em vermelho aqui, tá? Que seria uma plataforma, digamos, mais recente, como a do adenovírus, tá? A subunidade, que é injetada apenas a proteína, que seria a molécula que causa a estimulação do sistema imune e leva à produção de anticorpos. Tá? Tem o peptídeo sintético, que é um pedaço da proteína, né, produzida no laboratório, e essa proteína acaba no frasco, o que vai ser
é um material que vai ser injetado. Essa segunda plataforma mais recente aqui é a dos lipossomos que carregam o DNA ou mRNA, no caso Pfizer, Moderna, tá? Ah, há uma diferença dessas duas para as demais. O vetor viral você tem uma parte que é a casca de um vírus, no caso, seria de um adenovírus de macaco, e a parte genética, que é para produzir, tem o código para produção da proteína spike. Então, é esse material aqui que vai parar na seringa, tá? No mRNA viral, a parte genética, o pedacinho do material genético que codifica para spike em mRNA é envolvido por uma capinha de lipídio, de gordura, e esse material que vai acabar na seringa, tá? Todas essas duas plataformas aí, o que faz? Uma vez que esse material está dentro da célula, faz com que a célula produza a proteína spike. O seu corpo se transforma numa fábrica de proteína spike. Não é igual às outras plataformas que têm os seus problemas, mas as outras plataformas você entra em contato com a proteína, não é o seu corpo que produz a proteína contra a qual ela vai montar uma resposta imune, tá? E isso já é um grande problema, porque isso é a definição de doença autoimune, tá? A definição de vacinas: injeção de micro-organismos inativados, mortos, atenuados ou pedaços deles, tá? No recipiente animal com indução de anticorpos, que vai proteger contra a doença. E como eu já falei aqui, elas entram em contato com o micro-organismo, não pedaços ela não é forçada, o seu organismo é forçado a produzir a proteína que era de um agente considerado externo, tá? A terapia gênica, ela é a adição ou subtração de material genético dentro das células do corpo humano para ajudá-lo a lutar contra uma doença ou tratá-la, ou seja, as células que receberam material genético, elas se transformam numa fábrica, né, da proteína. Ela vai produzir a proteína ou um gene defeituoso é silenciado. E nesse artigo aqui já mostra que definitivamente essas plataformas elas são de terapia gênica, tá? Terapia gênica, não são vacinas, tá? O desenho da proteína spike na sua conformação aberta, na conformação fechada e pós-fusão. O que acontece na Pfizer, por exemplo? Há uma modificação genética para que a proteína spike produzida pelas próprias células do recipiente, da pessoa que foi injetada, que foi inoculada, as proteínas produzidas, elas ficam na forma aberta, podendo aumentar o poder antigênico dessa proteína, tá? Aqui, desde 2004, já começaram a testar vacinas com vetores virais e, inclusive, utilizaram o primeiro SARS, lá de 2003, tá? O que aconteceu? Eles colocaram um gene junto com o gene do SARS, que produz a proteína spike, junto com o adenovírus, que é o vírus ANCARA, e injetaram em
camundongos. Depois, esses camundongos foram expostos novamente ao SARS. O que aconteceu? A maioria perdão, não foi camundongos, foram furões. O que aconteceu? Ocorreu uma hepatite. Esses animais sofreram de hepatite, tá? Esse é uma inflamação séria no fígado, tá? Em 2012, aqui sim, é a vacina, é uma terapia gênica com o primeiro SARS, né? Só que nesse caso em camundongos. Injetaram esse material em camundongos, depois esses camundongos foram expostos ao SARS, tá? Digamos, selvagem. O que aconteceu? Esses animais morreram por insuficiência pulmonar, tá? E no próprio artigo diz aqui que ao tentar esse tipo de plataforma em humanos, é necessário precaução, justamente porque os camundongos morreram, tá? Olhando nas bulas dessas terapias gênicas, a gente, principalmente, por exemplo, a da Pfizer, existe aqui o ALC 0315, é um tipo de lipídio, de gordura, que é a primeira vez que é testada em pessoas, tá? Mas sem que essas pessoas saibam que esse material não está totalmente caracterizado. Inclusive, quando você compra esse material, vem com o papel como se fosse a bula desse material, desse composto, e aqui diz, atenção, precaução, esse produto não foi completamente validado para aplicações médicas, para pesquisa somente. Então, isso aqui é um exemplo, tá? A caracterização de todo o material que está nesses produtos de terapias gênicas, ainda não foram caracterizados, tanto os lipídios, as gorduras, quanto o material genético que está lá, nós não sabemos o que está lá, dizem que que é a spike, mas não tivemos acesso ainda. Eficácia e segurança ainda não foi feito, não tem estudo de segurança e eficácia. Os placebos, o grupo placebo, que deveria ter recebido apenas solução salina, receberam a injeção contra a gripe, entre uma dose contra a Covid e outra, tá? Então, o placebo foi perdido, não só nesse caso, mas mais para frente eu vou mencionar também. Teste de fertilidade não foi feito adequadamente, aleitamento. Dizem que não houve efeitos nefastos, não definem o que são esses efeitos nefastos. Mesmo que haja produção de anticorpos, se o camundongo morre, eles não consideram como efeito adverso. Se produzir um anticorpo, já é suficiente. Então, em nenhum desses produtos de terapia gênica foi feito teste de segurança. Esse jornal, que é muito conhecido, do New England Journal of Medicine, fizeram um levantamento preliminar de estudos em mulheres grávidas que receberam essa injeção de material genético, no caso de mRNA. Nos cálculos que eles fizeram, acharam 13% de aborto causados por esse produto. Mas quando se olha de modo adequado à estatística, aos números que eles colocam lá, na verdade, essa porcentagem sobe para 82% no primeiro semestre. A cada 5 mulheres que são inoculadas com esse material, 4 abortam, tá?
Não fizeram não fizeram teste de genotoxicidade, quer dizer, o que acontece com o DNA da pessoa, a carcinogenicidade, a tendência de causar câncer. Desses materiais, desses produtos gênicos, de terapia gênica, tiveram esse tipo de estudo feito, tá? Agora, de acordo com a bula, com a descrição do teste clínico desses produtos, são injetados 50 bilhões de partículas virais. Nenhuma pessoa doente no auge, digamos, da sua infecção, ela tem esse tanto de material genético e de proteína, que pode produzir proteína spike. Nem a pessoa mais doente, digamos, de Covid, tá? Nenhuma. E tanto essa daqui é para Janssen, e aqui é um exemplo também da AstraZeneca, que é a mesma coisa, tá? No caso da Pfizer, é ainda maior o número, chega a trilhões. O PCR, que é utilizado como uma ferramenta de diagnóstico, que utilizam, não, o problema não é só com ciclo, mas digamos, vamos tratar só do número de ciclos que eles utilizam, que é muito alto. Se precisa de número de ciclo muito alto, é porque não chega nem perto, quando a pessoa está doente, não chega nem perto dessa quantidade aí de material genético, tá? Aqui é para mostrar que esses testes ainda estão em andamento, essas terapias gênicas, que a previsão, no caso da Pfizer, o término é em 2023, Janssen em 2023, AstraZeneca 2023 e a Coronavac 2022, tá? Que é um exemplo que foi tirado do clinicaltrials.gov. Não postaram nenhum resultado aqui, nem resultado preliminar, nenhuma das páginas mostra resultado. 28 tecidos reagem com os anticorpos produzidos contra o SARS-CoV-2. Se acontece essa reação cruzada, injetar um material genético que produz a spike pode causar um dano ainda muito maior do que apenas aconteceria se uma pessoa pegasse a doença normalmente, tá? Aqui são os artigos mostrando a reação cruzada. No próprio slide de uma apresentação dentro do CDC, colocaram uma lista de reações cruzadas, de reações adversas, que depois não entrou na bula, tá? Então tem síndrome de Guillain-Barré, encefalomielite, mielite transversa, encefalite, mielite, convulsões, AVCs, infarto, choque anafilático, uma lista imensa. Trombocitopenia está aqui, que a gente já há muitos casos, né, descritos, mortes. Aqui a AstraZeneca já pensando numa terceira dose, então isso aqui já coloca em xeque a própria eficácia, né, desses produtos, desses anticorpos produzidos. Um artigo na Nature Neuroscience mostrando que a proteína S1 da spike, ela atravessa a barreira hematoencefálica e pode causar problemas neurológicos. Um artigo produzido de um estudo feito lá no Instituto Salk, que é um dos institutos produtores de vacinas, né?
Eles injetaram apenas a proteína spike em animais, em camundongos, e mostraram que só a spike sozinha, ela já é tóxica, mostrando destruição, mostrando destruição de vasos sanguíneos, tá? Aqui, ó, aqui mostra antes e depois, tá? Aí dá para ver a destruição dos vasos sanguíneos após a injeção da spike. Que é uma médica, uma pesquisadora, a doutora Babel, ela pegou o sangue de pacientes injetados com Pfizer e Janssen, e comparou no microscópio comum como se comportam as células vermelhas do sangue, as hemácias. Então, no lado direito aqui a gente tem as hemácias saudáveis, e aqui após a injeção. Agora, dá para ver que elas ficam empacotadas, né? Sangue desse jeito não flui. Isso aqui causa interrupção de fluxo sanguíneo. Pode causar um AVC isquêmico por um tempo, depois ele vira hemorrágico, tá? A Cruz Vermelha tem uma parte no site deles relacionado à doação de sangue, de plaquetas e de anticorpos de pessoas que já foram vacinadas. Aqui eles já admitem que os anticorpos produzidos pelos vacinados não são os mesmos anticorpos produzidos por aqueles que tiveram a doença naturalmente e se recuperaram, tá? Inclusive, quem foi vacinado, os anticorpos naturais são quase deletados, tá? É uma reprogramação do sistema imune. Aqui é um outro, falando que a Cruz Vermelha suspendeu por um tempo, né, a doação de plasma de pessoas que foram inoculadas com a terapia gênica. É o escape vacinal. O processo pelo qual os anticorpos são produzidos, eles ficam, quando a vacinação, os anticorpos produzidos pela vacinação é só contra aquele material que está na injeção, o que foi inoculado. Então, com o tempo, se forem feitas várias inoculações, uma atrás da outra, o seu sistema imune esquece do que veio antes e você passa a ficar exposto a várias outras doenças que você das quais você não adoeceria antes, tá? Aqui tirado de um livro mostrando que a repetição, né, a vacinação constante, ela muda a resposta imune porque afeta o centro germinal de produção de células que produzem os anticorpos, tá? Isso aí é uma reprogramação celular. Então, nós estamos fazendo do nosso sistema imune uma tábua rasa, começando do zero. O escape vacinal, quando o seu corpo não consegue combater outras variantes, é porque já é sabido que o material genético também, vindo dos ditos vírus, eles se recombinam. Então, não dá para saber qual que vai ser a nova, com o que a gente vai lidar depois. Isso está sendo utilizado para contínuas inoculações. E isso só vai causar mais recombinação e recombinação, tá? No mesmo jornal que eu mencionei antes, já fala que a eficácia contra a dita variante Delta não funciona, tá? Aqui outros exemplos.
um artigo que já está quase para ser publicado, e a gente entra num ciclo vicioso, injeção, variante, e fica, tá? A susceptibilidade dessas pessoas para a uma resposta exacerbada, né, a essas inoculações. Aqui tem um exemplo, genes do MTHFR, o fator 5 de Leyden está associado à coagulação sanguínea, HLA-DRB1, que são moléculas presentes nas células de defesa, tá? Não existe, e são vários outros que deveriam ser feitos e não são pedidos. O governo do Reino Unido já admitindo o problema com as vacinas, miocardite, e que essas injeções, o material não fica só no braço, ela acaba no corpo inteiro, assim como foi encontrado por um grupo japonês, tá? O FDA já pediu a Pfizer e a Moderna para colocar na bula o risco aumentado de miocardite, tá? Na própria revista Vaccines pede para repensar a política de vacinação. Algumas falas do Dr. Brian Bredel, que ele diz que foi um grande erro o que foi feito, né? A gente não sabe a curto, a médio e longo prazo o que isso vai causar. O Dr. Michael Idlum, que foi ex-presidente, né, de pesquisa da Pfizer, ele fala que é um absurdo utilizar essa plataforma, tá? E para encerrar, são umas perguntas que ficam para vereadores, deputados e senadores, que a população foi informada que a Anvisa, como órgão regulador, autorizou a terapia gênica experimental baseada em apenas papéis. A Anvisa não fez nenhuma análise de nenhum frasco, não pediu análise de nenhum frasco, simplesmente recebeu papéis das indústrias farmacêuticas, elas mesmas que analisaram os resultados dos experimentos, porque é elas que bancam, tá? A caracterização do que está presente nos frascos ainda não está nas bulas, documentos dos testes clínicos não foram liberados ainda. Foi comunicado aos deputados e senadores que o Instituto Produtor de Vacinas, que é o Instituto SOC, fez aquele experimento que a própria proteína spike, somente ela já é tóxica, tá? Por que estamos injetando, forçando isso em qualquer cidadão que seja, tá? Os vereadores, não sei se é de conhecimento do Código de Nuremberg, do qual o Brasil é signatário, e diz que nenhuma pessoa, nenhum ser humano é obrigado a participar de experimento clínico sem consentimento, tá? E nosso artigo 5º também diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisas, qualquer coisa, e ninguém será submetido a tortura e nem tratamento desumano e degradante. Tá? Aqui são os riscos aumentados de miocardite, que já foi mencionado aqui, reação cruzada com os 28 tecidos, certo? E há uma listinha curtinha de referências, se precisarem eu posso fornecer mais algumas. E encerro aqui, acho que terminei dentro do tempo. Muitíssimo obrigada, doutora Giovana. Infelizmente, nosso tempo é corrido, mas eu fico muito feliz pela sua colaboração. Eu quero agradecer às mais de 300 pessoas que estão nos acompanhando de forma remota pelo canal do YouTube da Câmara de Goiânia